um pouquinho diferente, mas é o mesmo sentido, tá? Jó 14, Deus abençoe. Jó 14, versículo 7 diz assim: pelo menos há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se fará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará os ramos como a planta nova. Amém? Glória a Deus. É lindo esses versículos. Ele parece um poema, né? Ao cheiro das águas, né, trará o renovo, brotará e dará fruto. Amém? Mas quando nós vemos o contexto desta palavra, Jó está num momento de muita aflição no seu coração. Ainda que o versículo, que a passagem, que o capítulo aqui seja lindo, quando nós vamos para o contexto de todo o livro, nós vamos ver que é um desabafo de aflição. Jó, ele vai passar uma grande provação na sua vida. E quando ele diz esta palavra, há esperança para a árvore cortada, que ao cheiro das águas, ainda que ela esteja morta, ao cheiro das águas, ela viverá. Mas ele está dizendo, mas para mim, que sou humano, não há esperança. Porque o homem desceu à sepultura, acaba. Morreu, acabou. No começo do capítulo ele vai dizer que os dias do homem nascido de mulher é muito curto. A vida é muito rápida. Num piscar já foi. Então quando ele olha uma árvore, para ela há esperança, mas para mim, que sou filho de Deus, que sirva a Deus, não há esperança. Por isso eu peço ao Senhor, me esconde na sepultura, até passar a sua ira, porque eu tenho esperança que de lá o Senhor me tirará da aflição a qual eu estou vivendo. Porque ele não entendia, ele ainda não sabia o porquê de tanto sofrimento na sua vida. A história de Jó é muito conhecida. O próprio Satanás vai lá desafiar. E Deus diz, olha meu servo Jó, toca nele, tira tudo dele, eu quero ver se ele não vai te negar, se ele vai continuar te servindo. E ele vai. Jó começa a perder tudo. Aquela pessoa que está do seu lado, que era sua esposa, ela vai dizer, amaldiçoa este Deus e morre, homem. Olha o sofrimento da tua vida. Olha o teu sofrimento. E ele vai dizer, você está falando como louca, você não sabe o que você fala. Tudo é Deus. Eu vi nu, e nu eu vou voltar. Louvado seja Deus, porque você não sabe o que está dizendo. Ainda ali no capítulo 2 vai dizer, seus amigos, 3 amigos próximos, vão vir até ele, para consolá-lo, mas ao chegar lá, eles vão chorar com ele. Mas o sofrimento dele é tanta enfermidade, é tanta ruína na sua vida, que eles começam a acusá-lo. Dizer para ele que tudo isso que você está vivendo é por causa do seu pecado. E ele vai passar quase todo o livro de Jó tentando justificar, tentando dizer que ele não tem culpa daquilo que ele está vivendo, que se eu tiver oportunidade diante de Deus, eu vou dizer o porquê. Eu não tenho culpa de tanto sofrimento. Mas cada vez que ele tentava dizer, um dos amigos o calava. Tudo que você está vivendo
é por causa da desobediência. Tudo que você está passando é por causa do seu pecado. Tudo isso que você está vivendo, todo esse sofrimento na tua vida, na tua família, você está pecando, porque você está querendo se apresentar diante de Deus, justificar de uma coisa que você não tem direito. Todo esse seu sofrimento é culpa sua, mas não era. Havia um propósito, havia uma provação, havia uma prova para revelar quem ele era diante de Deus, que na terra o inimigo não poderia dominar por completo, reinar por esta terra, porque quando Deus olhava para a terra, havia um homem justo, e a sua justiça não estava no bem, a sua justiça não estava na sua família, a sua justiça estava em crer no único Deus vivo, que ainda se ele perdesse tudo, ele podia bater no peito e dizer: nu eu vim, nu eu vou voltar, louvado seja o meu Deus, aleluia, glória a Deus. Os amigos não sabem o que falam, vai acusá-lo, e todo tempo de acusação, ele espera a morte, ao ponto da tristeza tomar conta do seu coração, jamais murmurar contra Deus, jamais colocar que Deus é culpado da vida que ele está vivendo, jamais Deus é culpado, mas ele se colocando o tempo todo, que todo o sofrimento que ele estava vivendo, ele era culpado, mesmo que ele não era, mas ele preferia reconhecer que todo aquele sofrimento na sua vida, era por sua culpa, jamais de Deus. Por isso ele crê que há esperança para a sua vida, mas ali naquele momento de desabafo, ele entende que se a árvore cortada, ao cheiro das águas, ela brotará, aleluia. No capítulo 38 em diante, Deus vai falar com ele, Deus vai falar da sua grandeza, e ele não entende nada do que ele está falando. Quando você chega no capítulo 42, quando Deus me revela, então seus olhos são abertos, ele diz: eu não sei nada mesmo, eu não sei nada, antes eu te ouvia, mas hoje os meus olhos te veem, agora eu sei porque eu estava passando por tudo isso. Ele vai ali ter um encontro ali com Deus e reconhecer por tudo aquilo que ele estava vivendo. E Deus vem falar com os seus amigos. Deus vem falar com os seus amigos. E diz para eles irem sacrificar, mas só ouviria a oração de Jó. Porque Jó precisava interceder por aqueles homens, porque aqueles homens não sofressem a consequência da sua loucura. Porque as pessoas são assim. Lá diz: os amigos veio consolar Jó. Mas você já viu aquela pessoa que vem para consolar, estraga mais ainda, piora. Você está pensando: vou receber a visita de um amigo que vai me ajudar, vai me consolar, vai orar comigo, vai me ajudar a passar por essa situação. Em vez de consolar, piora tudo, joga tudo na cara dele, não sabe o que está falando e ainda usa o nome de Deus. Não, João, mas isso é porque a Bíblia diz, não sabe nem o que está falando, não sabe o que está se passando, não conhece a sua intimidade com Deus, não conhece a sua história com Deus, já começa a colocar situações que tudo aquilo que você está vivendo é porque houve pecado na sua vida lá atrás. Mas nem tudo é, queridos. Deus prova a nossa fé, Deus quer ver a nossa intimidade, Deus quer ver a nossa gratidão, Deus quer ver nosso compromisso. Nem tudo que você vai passar na vida é por causa de pecado, mas às vezes está ligado ao amor de Deus para a tua vida, para ter mais intimidade. E aqueles amigos, em vez de consolar, atrapalha mais, julga mais, condena mais, vão criticá-lo, vão julgá-lo o tempo todo, mas não sabe o que estão falando, porque não conhece, não sabe os planos de Deus na vida de Jó, não conhece os objetivos de Deus para Jó, e sai falando para os cotovelos aquilo que não sabe, e ainda diz que foi Deus que falou, e ainda usa a Bíblia para dizer que está na Bíblia,
que aquilo que você está vivendo é porque é Deus, está na Bíblia, é Deus. E quando Deus tem um encontro com aquele amigo, aqueles 3 amigos, vocês são loucos, vocês não sabem o que vocês estão falando, vocês não são como o meu servo Jó, vocês estão falando coisas que eu disse que eu não disse, por isso vocês vão ter que sacrificar, para que eu não o castigue por causa da sua loucura, mas eu só vou ouvir através da oração de Jó. Oh, aleluia. Às vezes as pessoas vão criticar a sua vida, não entendem os planos de Deus, mas mesmo assim Deus te levanta para orar por elas, porque elas não sabem o que diz. Nem sempre fala por maldade, nem sempre quer o teu mal, mas não sabe o que fala, fala por cotovelo. Escutou alguém falar e sai falando aquilo que não sabe, que não entende, e não vê o tanto que está te prejudicando. Então Deus manda ele sacrificar. Vai sacrificar. Vai sacrificar. Mas eu vou ouvir a oração de Jó, para que vocês não sofram a consequência das palavras de loucura que vocês falaram contra ele. Entende isso? As pessoas não sabem o que dizem. No capítulo 42, glória a Deus, no versículo 7 diz assim: acabando o Senhor de dizer a Jó essas coisas, disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Portanto, tomai 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós. O meu servo Jó orará por vós. Eu aceitarei a sua oração, e não vos tratarei conforme a vossa loucura. Amém? Deus manda ainda você orar. Deus manda Jó orar para os amigos que estavam ali o afrontando, o julgando, o condenando. Deus diz: vai lá, porque esta pessoa que muitas vezes te condena e critica, vai ter que pedir oração para você, porque senão Deus não vai abençoar a vida dela, porque ela se levanta contra você sem te conhecer, sem saber a tua intimidade com Deus, e é necessário que ela venha pedir perdão, pedir oração, para que Deus ouça a oração dela, para abençoar a tua vida. Olha que interessante as coisas de Deus. E aí no versículo 10, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. Deu o Senhor a Jó o dobro de tudo o que antes possuíra. Na primeira parte do versículo 12 diz assim: assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Aleluia. Há um propósito, queridos. Nós não entendemos os propósitos de Deus, e às vezes falamos coisas sem pensar, sem meditar, sem refletir. Mas a palavra do Senhor diz assim, que Jó precisou orar por eles, e Deus abençoou. E é interessante que no versículo 10 diz assim: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. Jó podia dizer não, mas Senhor, só me maltrata, eu vou orar por eles. Mas Senhor, o Senhor viu tanto de pedrada que deram em mim? Tudo bem, eu falei que eu também não sabia, mas o Senhor viu o que fizeram contra eu, e o Senhor agora me manda orar por eles, orar pelos meus amigos. Ele tinha o livre-arbítrio, ele podia dizer não, eu orar por fulano, eu orar por ciclano, mas de jeito nenhum, pede um pastor orar, eu não vou orar não, no meu coração não dá para orar não, só me maltratou, como que eu vou ter coragem de dobrar meu joelho para orar? Jó podia escolher, mas ele não questionou, e a Bíblia diz que enquanto ele orava, Deus o abençoou.
Enquanto ele orava, Deus estava agindo na vida dele. Enquanto ele orava pelos seus amigos, a sua sorte dobrou e Deus abençoou a sua vida muito mais do que a primeira vez. Aleluia! Enquanto ele orava, glória a Deus, Deus manda nós orarmos por aqueles que se levantam contra nós. Agora vamos voltar lá no capítulo 14, no versículo que nós lemos. E eu fiquei meditando. No 14, versículo 7. De novo diz assim: pelo menos há esperança para a árvore que se for cortada, ainda se renovará. E não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer no seu tronco, morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta nova. Amém? Por que essa introdução da vida de Jó? Porque quando Deus falou comigo nesse versículo, eu precisei entender o que Deus estava dizendo comigo. Ao cheiro das águas. E aquilo deu um nó na minha cabeça. Que cheiro de água? E quando a água tem cheiro, eu não conseguia compreender. Porque se eu pegar esse copo com água, eu não vejo nele cor, eu não vejo nele, não sinto sabor, e não sinto nele cheiro. Mas a palavra do Senhor vai dizer assim, que ao cheiro das águas traz vida, traz renovo. E eu fiquei meditando sobre isso, sobre essa palavra, imaginando que não está escrito, mas imaginando que só pode ser o orvalho da noite. Você não vê a chuva, mas você chega de manhã, as folhas estão molhadas. Você chega no gramado, você pisa nele, está molhado. Você não vê, mas ali ele está. Só o cheiro daquela água que cai na madrugada pode trazer de novo vida àquilo que está morto. Quando eu comecei a meditar nisso, sobre o que era o cheiro desta água, entender que na vida de Jó havia o cheiro de Deus em sua vida, ainda que ele passou por situações com as suas enfermidades, trazia o cheiro mau na sua carne, no seu espírito havia o cheiro do Espírito Santo. Aleluia. E eu quero te dizer nessa noite, querido, pela palavra de Deus, há o cheiro do Espírito Santo na tua vida, há perfume de Deus na tua vida, a diferença daquele que serve ao Senhor. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 2, aleluia, abra aí, glória a Deus, para nós meditarmos. Louvado seja Deus. Deus é tremendo, querido. Olha que coisa linda que vai dizer a palavra do Senhor. Paulo vai falar à sua igreja. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14 diz assim: graças, porém, a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Pois para Deus somos o bom perfume de Cristo, tanto nos que se salvam como nos que se perdem. Mas para esses certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles cheiro de vida para a vida. Para estas coisas, quem é idôneo? Quem é capaz? Quem pode suportar? Quem é merecedor? Quem pode entender? Eu não mereço, você não merece, mas pelo Cristo na cruz, nós somos o perfume de Cristo para Deus. Aonde você chega, a diferença, há um perfume diferente. As pessoas vão ver que aonde você passar, há um perfume de Deus, que os olhos não veem, os narizes não podem sentir, mas o meu espírito se comunica com o teu espírito. Aleluia. Eu me lembro uma ocasião, o menino que estava com a gente na igreja, ele se batizou. E o pai dele tinha um rancho, eu creio que ainda tem, lá no Bosque do Jacaré, alguns aqui conhecem. E aquilo ficava fechado, pastor, muito tempo, meses, eles iam muito pouco lá. Mas esse menino era de oração, era gostoso, ele trabalhava comigo, eu ficava impressionado de ver esse menino orar. Ele acabava de almoçar, ele dobrava o joelho e começava a orar.
pela sua casa, pela sua família. E teve uma cena que me marcou bastante. Um dia, um final de semana, um feriado, eles foram para aquele rancho. E ele tinha o costume de orar. Orava sempre. E ali, ele entrou num quarto. Você imagina, um quarto com vários colchões, mesas fechadas. Imagina o cheiro de mofo que não fica aquilo. Seus pais ainda não eram batizados. E ele foi lá para aquele quarto, chegou lá e foi lá orar. Ficou algum tempo lá orando. Quando o pai dele, ele saiu do quarto, quando o pai dele entrou no quarto, falou: que perfume é esse? Da onde vem esse cheiro? Era o cheiro do Espírito Santo que estava naquele lugar. Ele ficou impressionado, seus pais se batizaram, hoje estão na igreja. Isso me marcou, porque quando eu li esta palavra eu lembrei disso. Há o cheiro do Espírito Santo na minha vida e na tua vida. Ainda que você não saiba, ainda que você ainda não compreende, mas está escrito aqui, que em Cristo você não será, você é o perfume para Deus. Você é o próprio perfume de Jesus. Por isso que onde você chega, tem que haver uma diferença. Aleluia. Teve um culto aqui nesta igreja. A pastora estava pregando. Meu sogro vem à igreja. Ele ainda não é batizado. Eu creio que Deus está fazendo a obra. Acabou o culto um dia. Ele estava sentado aqui no começo. E ele falou para a gente que perfume era aquele. Eu não me lembro a mensagem, vou ser sincero. Mas me marcou foi o que ele disse. Era um perfume diferente. Não era um perfume humano, não era um perfume comum. Era suave. Era como um perfume, talvez de flores, de natureza, eu não sei explicar. Mas ele sentiu. E quando a pastora pregava a palavra de Deus, ele sentiu. Havia um perfume diferente neste lugar. Havia um perfume, e eu só posso crer pela palavra de Deus. Esse era o perfume do Espírito Santo. Às vezes você pode não estranhar. Talvez você já passou por essa experiência e não se deu conta disso. Eu quero te contar. Às vezes você abraçou alguém, e alguém olhou para você e falou assim: que perfume gostoso. Você apenas deu um sorrisinho, e depois ficou se perguntando: mas eu não passei perfume? Eu nem passei, eu tomei um banho e saí. Que perfume era esse? Era o Espírito Santo de Deus na tua vida. Por isso, como o pastor disse outro dia, eu creio muito nisso. Eu tenho um costume, é um hábito meu, sempre com muito carinho, desde quando eu me converti, com muito carinho, muito respeito, eu tenho carinho de abraçar as pessoas. E por muitas vezes, muitos testemunhos, de ouvir pessoas dizer: olha, o teu abraço, eu senti algo diferente. Não é porque eu sou diferente, não é porque eu tenho, não, é o perfume do Espírito Santo de Deus, que traz comunhão. É o perfume de Deus na tua vida, que aonde você passar as pessoas vão ver algo diferente, há um brilho diferente na tua vida. Você precisa crer. Aleluia. Há um cheiro. Oh, glória a Deus. Quando a gente é criança, e eu ainda escutava muito quando era criança, quando eu li essa palavra, ao cheiro das almas, eu falei: que trem que é esse, meu Deus do céu? Eu vou cheirar água. Da onde vem esse cheiro? Que cheiro que é esse? Eu não conseguia compreender. Mas quando eu era criança, eu acho que a maioria aqui já ouviu essa frase: está um cheiro de chuva. Aleluia. Quem já ouviu isso? Está cheiro de chuva, não está? Não está um cheiro de chuva? Eu falei: mas que trem doido é esse, meu Deus? Mas chuva tem cheiro? Vou cheirar a chuva. A gente não compreende. Mas quando o Espírito Santo entra na tua vida, querido, você passa a compreender muitas coisas. Oh, aleluia. Quando eles cantaram esse louvor, agora eu quero te dizer para vocês sobre a terra seca, ao abraço do Espírito. Foi exatamente essa frase que o Espírito Santo falou comigo, sem saber o louvor. Por quê? A chuva em si, ela não tem cheiro. A chuva não tem cheiro.
mas quando ela bate numa terra seca, é o cheiro que sobe. Aleluia! Quando nós ouvimos o cheiro da chuva, era o cheiro da chuva, da água que batia na terra seca para molhar e trazer vida. Aleluia! Talvez você entrou aqui nessa noite, talvez o teu coração está triste, meu coração é duro, meu coração é essa terra seca, não consegue molhar e eu não consigo sentir. Mas eu quero te dizer nessa noite, querida, se você der lugar, é nessa terra seca que vai vir cheiro de chuva, vai vir o cheiro do Espírito Santo na tua vida, se você der lugar. Quero convidar os irmãos, quero que você coloque de pé, eles vão louvar esse louvor. E eu quero nessa noite dizer, querido, aquilo que está no meu coração. Um abraço muda a vida. Um abraço transforma. E eu quero nessa noite que você dê um abraço muito forte em você mesmo. Você vai se abraçar. Abraça. E eles vão adorar, nós vamos orar. Não estranhe se você sentir um perfume diferente, não. Mas eu quero que você entenda que Jó só pôde suportar porque havia um perfume de Deus na sua vida. E você vai extrair nesta noite, você vai se abraçar porque você é importante para Deus. O teu abraço cura, o teu abraço transforma. Mas talvez por tanta crítica, por tanto sofrimento, você não tenha tido mais força em dar um abraço em si mesmo. Talvez para abraçar alguém, você precisa se abraçar nessa noite e dizer, eu tenho o perfume de Cristo na minha vida. É o que está no texto. Não estou aqui pregando heresia. E ele diz, graças porém a Deus que nos faz triunfar em Cristo. E por meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro do conhecimento, pois para Deus somos o bom perfume de Cristo, tanto nos que salvam como nos que se perdem. Para esses certamente cheiro de morte, mas para aqueles cheiro de vida para a vida. Então nesta noite você tem vida em Cristo Jesus. Nesta noite o seu abraço vai fazer inalar o perfume do Espírito Santo na tua vida. E não se estranhe se aonde você passar alguém dizer, eu senti algo diferente, eu senti um cheiro diferente quando você chegou aqui, eu senti no teu abraço um perfume diferente como eu nunca senti. Creia, porque é o poder do Espírito Santo. Com a sua cabeça, feche seus olhos. Oh, o Espírito Santo te abraça, querida. Abraça e adore o Senhor nessa noite em nome de Jesus.